Olá, eu me chamo Ebert, sou do grupo 8 e hoje eu vou apresentar a questão 425 da lista de condução de calor. Os demais participantes da atividade são Ana Luísa, Gabriela Carine, João Paulo e Lucas Pires. A Gabriela nessa atividade está como revisora e eu como apresentador. A questão 425 pergunta: bolas de aço carbono de 8 mm de diâmetro são recozidas por aquecimento a 900 graus em um forno e depois esfriadas lentamente a 100 graus no ar ambiente a 35 graus. Determine o tempo médio de demora do processo de recozimento, primeira coisa que a questão pede, e determinar a taxa global de transferência de calor a partir das bolas para o ambiente. A contextualização desse problema parte de um tratamento térmico de materiais, que no caso é o recozimento, que ele tem o objetivo de aliviar tensões nas microestruturas, diminuindo a sua dureza. É um tratamento que tem por objetivo diminuir a fragilidade e facilitar a usinagem do material, ou seja, peças de aço que acumulam tensões a partir de processos mecânicos, essas tensões são aliviadas a partir do recozimento, e como pode ver no gráfico da direita, em que ele é aquecido até uma temperatura crítica, ele permanece lá para aliviar a tensão e é resfriado lentamente, fazendo com que o material alivie essas tensões, diminui a dureza, consequentemente ele vai se tornar menos frágil, porque ao diminuir a dureza ele vai poder se deformar mais e vai estar suscetível a menos rupturas. Aqui nesse slide está agrupado os dados da questão, o diâmetro já convertido em metros, quantidade de bolas, a massa específica, a capacidade específica de calor, a pressão constante, coeficiente de transferência de calor e a condutividade térmica da bola de aço. Aqui está o esqueminha das temperaturas e a questão considera as hipóteses de propriedades térmicas não variam no tempo e o coeficiente de transferência de calor uniforme em toda a superfície da esfera. Ao se deparar com esse problema das 2.500 bolinhas, podemos sugerir a resolução pela análise de sistemas aglomerados, que é estudado no capítulo 4, Singel, quarta edição. E para saber se é possível fazer essa análise, ela tem que obedecer a dois critérios, que é o critério do comprimento característico e o número de Biot. O número de Biot ele é um coeficiente adimensional, aqui embaixo como podemos ver, e ele é dado pela razão entre a transferência convectiva da superfície do objeto, que no caso é a esfera, e a condutância específica dela. E ao fazer essa razão, se o número for muito baixo, então significa que pode usar essa análise dos sistemas aglomerados. Então aqui nessa primeira expressão, então aqui é o número de Biot, que é H, que é o coeficiente de transferência de calor, o LC, que é o comprimento característico, e esse comprimento característico ele é dado pelo volume do corpo, no caso da esfera, dividido pela área da superfície da esfera, e o K, que é a condutividade térmica. Aqui embaixo, considerando que o comprimento característico seja o diâmetro sobre 6, substituindo, dá essa expressão, e substituindo os valores, temos que o número de Biot é 0,00185, ou seja, ele é bem menor que 0,1, ou seja, podemos para esse problema usar a análise de sistemas aglomerados. Uma correção nesse slide que deve ser feita é que o Biot, entre aspas, é francês, então se pronuncia Biot. Ignorar aí a pronúncia errada que eu falei anteriormente. Então, considerando a análise de sistemas aglomerados, usamos essa expressão do Bzinho, que é referente a descobrir a constante do tempo. Então, o H é o coeficiente de transferência de calor, o A é a área da superfície, massa específica, capacidade específica do calor e o volume. Esses dois termos são substituídos pelo LC, que é o comprimento característico, visto no slide anterior, que é dado por D sobre 6. E aqui substituindo
Na equação, os valores, temos que essa constante de tempo é 0,01544. Então, prosseguindo, a partir dessa expressão, a gente consegue descobrir o tempo necessário para que a temperatura chegue no valor específico da função de t. Então, substituindo os valores aqui, temos 100 graus, que é a temperatura final, menos a temperatura ambiente, e 900 graus de temperatura inicial, igualado à exponencial de menos BT. Esse B foi calculado no slide anterior, e o resultado dessa expressão é que o tempo necessário para que a temperatura chegue a 100 graus é de 167,6 segundos, que é aproximadamente 2,8. Então, plotando o gráfico dessa função aqui que representa a temperatura pelo tempo do nosso problema, temos aqui começando o recozimento em 900 graus e abaixando aqui, chegando até mais ou menos 100 graus. Aqui, 100 graus e 1,67 segundos. Se seguirmos mais um pouco, percebemos aqui que chega nos 35 graus a partir dos 500, 550 segundos. A segunda parte do exercício pede a taxa global de transferência de calor a partir das bolas para o meio, e isso é descoberto pela expressão Q igual a massa vezes a capacidade específica do calor e a diferença das temperaturas final menos inicial. Esse M é calculado, a massa de cada bolinha foi calculada aqui, no qual foi descoberto 0,0021 kg, e a partir disso foi substituído os valores da massa, da capacidade específica e das diferenças de temperatura, qual obteve 781,16 joules. E a partir dessa taxa de transferência para uma esfera foi calculado a taxa global, no qual foi multiplicado esse Q vezes as 2.500 esferas. A taxa global, 2.500 bolas por hora, vezes 781,16 joules bola, que dá esse valor em joules hora, que foi convertido para joules por segundo, que é igual a 542,47 watts.